Olá, bem-vindo a todos. O meu nome é Felipe Fanchini e esse aqui é o meu canal sobre física universitária. Hoje a gente avança na seção 24.10, onde a gente vai aprender a calcular o campo elétrico a partir do potencial. Então, nas aulas passadas a gente aprendeu a fazer o inverso, calcular o potencial a partir do campo elétrico. Agora a gente calcula então o campo elétrico a partir do potencial. Como a gente vai ver, esse resultado sai direto da relação do trabalho com a força e principalmente pelo fato da força elétrica ser uma força conservativa. O que a gente vai mostrar é que o campo elétrico ele pode ser definido como menos o gradiente do potencial. É importante deixar claro aqui que esse canal ele foi criado para quem realmente quer aprender física. Então aqui a gente faz todas as passagens em detalhes e a gente destrincha o máximo que a gente conseguir. O rigor aqui é a nossa principal bandeira. Para quem não sabe, eu sou professor há mais de 10 anos e atualmente eu dou aula na Unesp de Bauru. O objetivo desse canal é ajudar o maior número de pessoas. Então os comentários estão abertos e vocês podem deixar suas dúvidas, suas sugestões, que eu vou fazer questão de responder todos os comentários e todas as dúvidas que vocês tiverem. Para quem realmente quer aprender física com precisão, aqui é o canal. Sejam muito bem-vindos e mãos à obra. Então a gente começa agora a sessão 24.10, onde a gente vai aprender a calcular o campo elétrico a partir do potencial. Então a gente viu anteriormente como calcular o potencial dado o campo elétrico, né? Então a gente sabia que V é igual a menos a integral de E escalar ds. E a pergunta é agora, dado o potencial, quanto vale o campo elétrico? Bem, como é que a gente faz isso? Como a gente já viu nas sessões anteriores, se uma força é conservativa, ou seja, suponha que eu queira levar um objeto da minha posição A até minha posição B, fazendo uso de uma força conservativa. Então nós sabemos que o trabalho por essa trajetória, ele vale um W de AB, que é igual à integral de A até B de f ds, e se ela é conservativa, independente por qual trajetória eu fizer, o trabalho é sempre o mesmo. Bom, naturalmente, se eu quiser fazer o caminho contrário, eu gasto também um trabalho, agora um W de BA, que é igual à integral de B até A agora, de F escalar ds. Naturalmente, força conservativa, independente se eu escolher essa trajetória ou essa trajetória aqui, que é a minha, em azul, o resultado é a mesma, porque a força é uma força conservativa, logo o trabalho não depende da trajetória. Agora, resolvendo essa integral aqui, para calcular o trabalho, a gente sabe, né, que o W de AB é um escalar, ou seja, é um certo G aqui, que depende de R, onde o G é o resultado dessa integral, e aqui no limite, né, de A até B. Isso aqui é um G no ponto B menos o G no ponto A, onde o B e o A são duas posições no espaço, né? Então, se você se atentar bem, for bem rigoroso, aqui você tem o sistema de coordenadas, aqui você tem o ponto A e aqui você tem o ponto B. Então, você pega o resultado dessa integral, calcula o resultado no ponto B, calcula o resultado no ponto A, tira essa diferença e isso me dá o trabalho de AB. O trabalho de BA, por sua vez, é o resultado daquela integral, que é a mesma integral, então é o nosso G de R aqui, porém agora de B até A. Então é um G de A menos um G de B. É fácil de se atentar, então, que isso aqui implica, né, o que é bem natural, que W de AB é igual a menos o trabalho de BA. Né? Isso aqui é menos isso aqui. Ou seja, o trabalho de AB mais o trabalho de BA é igual a zero. O que isso quer dizer? O trabalho em torno de um circuito fechado é sempre igual a zero se a força é conservativa. Ou seja, em outras palavras, a integral em torno de um circuito fechado de F escalar com ds, ela é igual a zero. A integral de linha de uma força conservativa em torno de um circuito fechado, ele é igual a zero. Como o trabalho não depende da trajetória, o trabalho de ir de A para B é igual a menos o trabalho de ir de B para A, logo, o trabalho de AB mais o trabalho de BA é igual a zero,
o que implica que o trabalho em torno de um circuito fechado ele é igual a zero, dado uma força conservativa. Não existe gasto de trabalho. Se eu saio da posição A, retorno à posição A e não existe dissipação. Se não existe perda de energia durante toda a trajetória, a força é conservativa, então o trabalho em torno de um circuito fechado é sempre igual a zero. Agora, daqui sai um resultado muito importante. Se a integral de linha, que é a integral que calcula o trabalho, em torno de um circuito fechado, ela é igual a zero, então sempre a gente pode definir um escalar, uma função escalar, tal que o f é igual a menos o gradiente do u. Uau! F igual a menos o gradiente do u. Deixa eu escrever essa afirmação e aí já vou explicar o que vem a ser isso. Então, como eu disse, se a integral de linha em torno de um circuito fechado é igual a zero, a gente sempre pode definir um escalar, uma função escalar, agora não um vetor, que é esse meu u aqui, tal que o f é igual a menos o gradiente do u. O que vem a ser esse gradiente? Eu já vou falar já já. Mas isso acontece, esse resultado aqui é verdadeiro, para quem já está um pouco mais familiarizado com o cálculo, pois a integral em torno de um circuito fechado do gradiente de u escalar ds é igual a zero sempre. Se eu quero que a integral do meu f ds seja igual a zero, nada mais natural do que procurar então o u tal que o gradiente me dê o f. Porque se você integrar o gradiente de um escalar em torno de um circuito fechado, isso vai sempre ser igual a zero. Então, associado à minha força conservativa, eu tenho um potencial. Vocês vão ver que, da mesma maneira, associado a um campo elétrico, eu tenho um potencial elétrico. Agora, quem vem a ser essa operação gradiente? O que de fato é esse operador? Como isso se associa ao campo elétrico e ao potencial? Em coordenadas cartesianas, essa operação aqui, ela pode ser escrita da seguinte maneira. O nabla, que é esse símbolo aqui, ele é um operador que é dado por del x, x versor, mais del y, y versor, mais del z, z versor. Então, é uma derivada parcial em cada uma das componentes, em x, em y, em z. Se eu tiver um escalar qualquer u de x, y, z, um potencial no espaço tridimensional, então o meu gradiente aplicado no escalar, ele nada mais é do que del x de u de x, y, z na direção x versor, mais o del y de u de x, y, z na direção y versor, e mais o del z de u de x, y, z na direção z versor. Como eu defino f como sendo menos o gradiente, tomando o menos aqui, aqui fica menos, aqui fica menos e aqui fica menos. E isso aqui então me dá a minha força na posição x, y, z. Essa aqui é a minha componente x da força, essa aqui é a minha componente y da força e essa aqui é a minha componente z da força. Você tentando que o negativo entre junto nesse colchete aqui. Esse operador gradiente, ele tem uma propriedade muito importante. Dado um potencial, dado uma função escalar, o gradiente, ele me resulta num vetor cuja direção é tal que o potencial varia maximamente. Então veja, repetindo, eu tenho um potencial U e eu estou em uma certa posição do espaço. Naquela posição do espaço, a força me aponta em alguma direção. Qual é a direção que a força me aponta no espaço? A força ela aponta na direção tal que o potencial varie maximamente. Então tem alguma direção ali que o potencial nem varia, mas tem uma direção privilegiada que ele varia maximamente. Aonde o potencial varia maximamente é a direção da força. O gradiente de um escalar, numa certa posição R do espaço, ele aponta na direção tal que a variação daquele escalar seja a máxima possível. Eu vou mostrar isso com um exemplo em MATLAB. Vamos lá.
Vamos supor, como exemplo, o potencial U de x, y, que é dado por x ao quadrado mais y ao quadrado. Então a gente pode facilmente fazer um gráfico, por exemplo, onde a gente tem U de x, y, aqui nós temos o y e aqui nós temos o x. Então eu vou mostrar esse gráfico para vocês desse potencial aqui. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o meu potencial, ó, produzido pelo U de xy, que é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Agora imagine que você está numa certa posição aqui, ó, por exemplo, aqui. Qual é a direção que eu devo andar para maximizar a variação desse potencial? Concorda que se eu andar assim, ó, na lateral, eu não estou maximizando muito, né, a variação do U, porque se eu andar em círculos aqui, inclusive, o U nem varia muito. Você percebe que a variação é máxima se eu andar ou subindo ou descendo, né? Então, o gradiente ele vai me dar exatamente qual é o caminho que eu tenho que seguir para que a variação seja a máxima possível. Então vamos tomar o gradiente dessa função aqui. Então se eu tomar o gradiente de U em duas dimensões, coordenadas cartesianas, eu vou ter del x de x quadrado mais y quadrado na direção x versor, mais del y de x quadrado mais y quadrado na direção y versor. Ou seja, o gradiente de U, ele nada mais é do que 2x na direção x versor mais 2y na direção y versor. Se a gente olhar esse gráfico no plano xy, o que você vai ver? Suponha que eu queira agora a direção da força, por exemplo, no ponto 4 e no ponto 2. Então eu quero a direção da força e a sua amplitude e tudo mais no ponto 2 e no ponto 4. Lembre-se que a força no ponto xy é igual a menos o gradiente de U, que por sua vez é 2x versor, mais 2y versor, com sinal menos. Ou seja, na posição 4 e 2, eu vou ter um vetor que tem, então, aqui me dá 8x versor e aqui me dá 4y versor. Então, esse vetor é um vetor que tem 8 em x, tamanho 8, então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e tem tamanho 4 em y, 1, 2, 3, 4. Então é esse vetor aqui, ó, como ele é negativo, né, menos 8 e menos 4, a força naquele ponto vai ser dado por uma força aqui. Note que é nessa posição aqui, então agora eu pego a minha força, trago ela para a posição onde ela deveria estar. Então você note que a força é tal que tem de trazer a partícula exatamente aqui na região de menor potencial. Vamos olhar a nossa figura? Está aqui, ó, a força ela é aplicada de tal maneira a trazer a partícula para a região de menor potencial, como se esperar. Então o gradiente do potencial já me dá a força na direção certa. Mas até agora a gente nem falou de campo elétrico e nem de potencial elétrico, mas a gente já vai chegar lá. Então, dado todo esse arranjo agora, como a gente viu, sabendo que a integral de linha de um circuito fechado de f escalar ds é igual a zero, o que implica então que f é igual a menos o gradiente de um escalar. Esse resultado ele pode ainda ser facilmente entendido se você se atentar à definição de diferencial total. Imagine que você tenha um U que depende de x, y e z. Quanto é o diferencial du dado um deslocamento infinitesimal dr, que é um dx, x versor, dy, y versor, dz, z versor? Quanto varia o du dado um deslocamento dr arbitrário aí na direção x, y, z? Então, o meu du, ele nada mais é do que del u, del x, dx, mais del u, del y, dy, mais del u, del z, dz. Isso aqui é o que a gente chama de diferencial total. Agora, se você se atentar, você pode ver que o du ele pode ser escrito como gradiente de u escalar com ds, onde o ds, né, como eu disse, ou dr, né, são análogos dr ou ds, é igual a um dx, x versor, mais um dy,
y versor, mais um dz, z versor. O produto escalar do gradiente com esse ds, basta você fazer o gradiente, produto escalar com o meu ds, você vai ver que vai dar exatamente o meu du. Se eu fizer um deslocamento num circuito fechado, ou seja, se o meu du aqui é tal que o deslocamento total é nulo, é natural que essa integral aqui é igual a zero. Agora, desse resultado aqui e dessa integral aqui, se a gente se focar no integrando, então f escalar ds é igual a menos o gradiente de u escalar ds, que por sua vez é igual a menos du. Se eu integrar aqui e integrar aqui, agora não no circuito fechado, num trajeto AB, naturalmente que agora não dá zero, isso aqui implica então que o meu ΔU é igual a menos a integral de f ds de A até B. Então, a força é igual a menos o gradiente do potencial e a integral de f escalar ds me dá o ΔU. Finalmente, a relação campo-potencial agora. Se você se lembrar, nós já temos resultados muito similares a esse aqui, em se tratando o campo e o potencial. Nós sabemos que ΔV é igual a menos a integral de E escalar ds, análogo ao que temos aqui, e sabemos, em relação à força, que F é igual a menos o gradiente de U. Mas, como de se esperar, né, é natural que, visto que a força é a carga vezes o campo, e que o potencial é a carga vezes o potencial elétrico, então, naturalmente, que a gente tira que E é igual a menos o gradiente do potencial. Reescrevendo, então o E é igual a menos o gradiente de V. Vale enfatizar aqui também que esse nabla aqui, ó, ele pode atuar num vetor também, recebendo o nome de um divergente, se for um produto escalar. Se for um produto vetorial, ele recebe o nome de um rotacional. Mas aqui, né, onde o nabla, né, o nosso operador, está atuando sobre um escalar, ele recebe o nome de gradiente. Então, o campo é menos o gradiente do potencial. Vale notar aqui, né, só enfatizando todos os aspectos, de que se você se atentar o seu campo E de x, y, z, ele tem uma componente x, que também depende de x, y, z. Ele tem uma componente y, que também depende de x, y, z. E ele também tem uma componente z, que depende de x, y, z. Naturalmente, que isso aqui pode ser escrito também em termos agora do gradiente do potencial, como menos ΔΔx de v de x, y, z, na direção x versor, mais o ΔΔy de v de x, y, z na direção z versor, e mais um ΔΔz de v de x, y, z na direção z versor. O que implica, então, que a componente x está relacionado com a taxa de variação do potencial na direção x, que a direção y do campo elétrico está relacionado com a taxa de variação do potencial na direção y, assim como o campo na direção z está relacionado com a taxa de variação do potencial na direção z. Aqui se atente que é menos e menos, porque o E é menos o gradiente do potencial. Se a gente conhecer, então, a função v de x, y, z, conhecer o potencial em todo o espaço, a gente calcula automaticamente quem vale EX, quem vale EY e quem vale EZ. O meu EX, só enfatizando, ele vai ser igual a menos ΔΔx de V de x, y, z. A minha componente y, ela vai ser o menos ΔΔy de um V de x, y, z. E, naturalmente, o meu EZ de x, y, z é igual a menos o ΔΔz de V de x, y, z. Dado o potencial em todo espaço, eu calculo o campo. Uma coisa importante para se observar nessas equações é que se o campo é constante, a taxa de variação do potencial ela também é constante. Então o potencial varia linearmente com a distância se o campo ele é constante. Vale frisar também que se o campo é igual a zero, o potencial ele pode ou não ser igual a zero. O que a gente pode dizer é que se o campo é zero, o potencial ele é constante. Então, vamos fazer um último exemplo, só para finalizar. Vamos supor que a gente tem um campo elétrico E, que é igual, então, a um EX na direção x versor. Esse aqui é o meu exemplo. Bem, se esse campo é constante, isso implica que a
taxa de variação com que o potencial varia também é constante. Lembre-se que o meu EX ele é igual a menos o del V del X. Se esse número é constante, isso aqui implica que o V varia de forma constante. Se eu fizer um gráfico do potencial em função do X, eu vou ter então algo que varia constantemente. Esse ângulo aqui, ó, é um ângulo θ fixo. Note que eu tomar del V del X, pegar um infinitesimal aqui e dividir por infinitesimal aqui, é equivalente a eu pegar um ΔV sobre um ΔX. No meu caso, como o E é constante, del V del X é igual a ΔV sobre ΔX. Isso implica, então, que o meu EX ele é igual a menos ΔV sobre o ΔX. Em outras palavras, o ΔV é igual a menos um E vezes o deslocamento. Ou seja, é o nosso potencial do capacitor de placas paralelas. Eu tenho uma placa aqui, tenho outra placa aqui. Aqui está o meu zero, aqui está o meu X. O meu campo é um campo constante, aplicando da placa positiva para a placa negativa. Se o meu ΔX é positivo, eu tenho aqui menos aqui, potencial menor menos o potencial inicial, dá um potencial negativo. Se o meu ΔX é negativo, é daqui para cá, ou seja, o potencial é positivo, como a gente já sabia. Então, a diferença de potencial é o campo vezes a distância entre as placas, porque o potencial ele decai linearmente. Para concluir, vale enfatizar também que as componentes paralelas à superfície, ou seja, a componente Y e a componente Z, o campo é igual a zero. Na direção Y, na direção Z, o campo é igual a zero. Logo, se eu me deslocar na direção Z ou me deslocar na direção Y, visto que o campo é igual a zero, a taxa de variação do potencial ela é igual a zero, ou seja, o potencial é constante. Se eu deslocar em Y ou deslocar em Z, o potencial é constante, porque a taxa de variação do potencial é igual a zero, porque o campo é igual a zero. Eu espero ter ajudado vocês, espero ter ficado claro. Sei que a matemática é um pouco mais sofisticada aí, mas estou aqui para ajudá-los. Deixe seus comentários, mande suas perguntas, não se esqueça de se inscrever no canal. Vocês são muito bem-vindos e precisando é só escrever. Um abraço e até a próxima.